mambo frelimo, kani 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 mambo eta donza sambe, eta donza sambe, eta donza sambe, eta donza sambe, eta shula sambe, eta shulam 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 sambe, eta jala, eta jalam sambe, eta jalam sambe, eta jalam sambe, eta jalam sambe. Foi aqui, em Dar es Salaam, na República Unida da Tanzânia, onde jovens moçambicanos, imbuídos de espírito de liberdade, abandonaram a sua terra e vieram juntar-se neste local para arquitetar a independência de Moçambique. Mas porque essa independência não era possível alcançá-la por via de diálogo, decidiram entrar para a luta. Mas porque essa mesma luta não poderia acontecer na cidade, eles tiveram que dirigir-se às matas, onde arquitetaram toda a operação. O primeiro local onde vamos escalar é em Tuara, a 557 quilômetros da cidade de Dar es Salaam. Vamos conhecer a história deste local para a luta de libertação nacional. O percurso de Dar es Salaam, Tuara e vice-versa era frequentemente feito pelos dirigentes militares da Frelimo durante a luta armada de libertação nacional. Nas décadas 60 e 70, altura da criação da Frelimo e do desenrolar da guerra colonial, maior parte do troço Dar es Salaam Tuara era feito numa estrada não asfaltada e em péssimas condições de transitabilidade. Hoje, os cerca de 557 quilômetros que separam os dois pontos apresentam uma estrada asfaltada. Todavia, 60 quilômetros desse troço são um martírio, dado que as obras de construção da via ainda não foram concluídas. Localizado na extremidade sul da República Unida da Tanzânia, a província de Mtwara faz fronteira natural através do rio Rovuma com a província moçambicana de Cabo Delgado. Trata-se de um ponto da Tanzânia que desempenhou um papel estratégico durante a guerra. Porém, muito antes do início da luta armada de libertação nacional, Mtwara já era um ponto importante para os moçambicanos que se queriam juntar à frente de libertação de Moçambique e não só. Tudo porque muitos dos nossos compatriotas usavam preferencialmente Mtwara como porta de entrada na Tanzânia, fugindo das atrocidades e barbaridades cometidas pelo colonialismo português. Radicada na província de Mtwara e quase a completar 6 décadas de vida, Rosita Kaunda, atualmente presidente das comunidades moçambicanas residentes na Tanzânia, como Reta, revelou visivelmente emocionada que esta província foi extremamente importante para os moçambicanos. Que Mtwara era parte
de os moçambicanos que saiu lá em Moçambique, refugiam para aqui em Mtwara. E a grande uma coisa mais importante é que aqui foi recebido com o governo daqui tanzaniano, chama CCM, e aqui houve hospital, fizeram um hospital aqui em Mtwara para os feridos que saíram lá em Moçambique para aqui em Mtwara. O hospital foi construído com Frelimo. Entretanto, no desenrolar da guerra, a província de Mtwara surge uma vez mais como um ponto seguro para a entrada e saída dos militares para as zonas de luta ou a posterior libertadas, tal é o caso de Moeda, Mocimboa da Praia, entre outros distritos da província de Cabo Delgado e de Niassa. Outro fator que fazia de Mtwara um local estratégico nas operações de guerra é o facto de estar a menos de 1 hora de carro do rio Rovuma, que faz divisão fronteiriça entre os dois países. Isto contribui para que até os atuais dias Mtwara continue a ser um dos principais pontos de travessia das comunidades ribeirinhas para a Tanzânia e vice-versa. John Kashamil é um antigo combatente que esteve em várias frentes na Tanzânia durante a luta armada de libertação nacional e destaca igualmente o papel vital da província de Mtwara no decurso da guerra. Mtwara era passagem. Ia para o interior, normalmente sempre passávamos em Mtwara e havia um grupo de jovens também em Mtwara que nós fazíamos ligação para as nossas atividades. Kizito Mandamo também é um antigo combatente radicado na província de Mtwara. Recorda com emoção o apoio incondicional que a população moçambicana, sobretudo residente nas margens do Rovuma, prestou aos guerrilheiros da Frelimo. Os moçambicanos que viviam aqui em Tanzânia, simplesmente Mtwara, ajudavam muito a transportar material. Não havia transporte assim, mas mesmo do Rovuma para o interior. Por isso a população ajudava a carregar na cabeça material, atravessar o rio, daí lá vinha também os moçambicanos daquele lado, levavam material, tanto dos hospitais quanto outras coisas para a continuação da guerra lá. A década de 60 foi atípica em termos de acontecimentos. Foi nesta década que é oficialmente criada a Frelimo, através da unificação de 3 movimentos. Eduardo Mondlane abandona os Estados Unidos e as Nações Unidas para se instalar na Tanzânia, onde é arquitetada a luta de libertação. Nessa mesma década, realiza-se o primeiro congresso da Frelimo em Natangluo e arranca a guerra de guerrilha. No entanto, o movimento libertador depara-se com a pior crise da sua existência, que culmina com a morte de Eduardo Mondlane em fevereiro de 1969. Todavia, antes mesmo do assassinato de Mondlane, a Frelimo levou a cabo uma alegada ação de purificação de fileiras. Os conflitos internos intensificaram-se, traduzidos em alegadas traições, ambição pelo poder, entre outros problemas que tomavam conta do movimento libertador. Enquanto isso, no terreno, a guerra ganhava maior dimensão e os avanços da Frelimo eram notáveis, porém as dificuldades de tratar os feridos de guerra obrigavam a Frelimo a uma tremenda ginástica. Foi aí que surge a necessidade de traçar um plano na área de saúde que permitisse a Frelimo ter a sua própria unidade sanitária. Com o intensificar das operações de guerra no território moçambicano, a Frelimo teve de arranjar uma solução aqui na Tanzânia e, para tal, construiu de raiz este hospital, o qual na altura foi atribuído o nome de Américo Boa Vida. Aqui conta-se de que foi um hospital importante para os feridos, sobretudo os militares que estavam envolvidos na Operação No Górdio.
Hoje, o hospital pertence às autoridades tanzanianas e transformou-se numa maternidade. Mas mesmo assim, as raízes da Frelimo continuam bem assentes. Com os seus próprios recursos, a Frelimo conseguiu erguer esta unidade sanitária. Os antigos combatentes contam que durante a Operação Nogódio, levada a cabo pelas tropas portuguesas sob liderança do general Causa Dariaga, o Hospital Américo Boa Vida foi um ponto estratégico. Muitos militares da Frelimo foram salvos aqui nesta unidade sanitária. Desde o início deste hospital, a Frelimo trabalhou para mandar os soldados feridos, mesmo a população assim que está grave, doente, mandava nesse hospital para receber tratamento. E havia altura, houve problema de sangue, mas a população tanzaniana ajudava-nos, tirava o sangue para dar aos doentes da falta de sangue. Por isso, e os moçambicanos, os enfermeiros, não trabalhavam só eles sozinhos, mas trabalhavam também, recebia apoio dos enfermeiros tanzanianos. Estava junto, ajudando junto, trabalharam junto. Por isso, quando Moçambique recebeu a independência, quando saíram os trabalhadores moçambicanos, primeiro tantos médicos, ficaram os tanzanianos ainda continuaram a trabalhar nesse hospital. Assim, a Frelimo ainda tem grande lembrança desse hospital. Temos grande história para que lembramos todas o que passou no tempo de guerra. O diplomata moçambicano Zacarias Copela, acreditado na Tanzânia, é também um antigo combatente e recorda o papel vital atribuído ao Hospital Américo Boa Vida no decurso da Guerra de Libertação Nacional. Esse hospital era abastecido também de sangue, recordamos nos anos 70, quando estávamos aqui em Dar es Salaam. Recordo que o camarada Felisberto Banchalange, quando era um quadro aqui na repressão, os tanzanianos colhiam o sangue, nós levávamos ao aeroporto de Dar es Salaam e transportávamos o sangue para esse hospital. Alguns dos antigos combatentes que estiveram diretamente envolvidos na luta armada de libertação nacional também descreveram o papel desempenhado por esta unidade sanitária, mesmo no auge da Operação Nogódio. A Operação Nogódio intensificou-se muito em Cabo Delgado, porque queria, segundo a teoria do general, queria acabar, expulsar todos os guerrilheiros fora de Moçambique. E então os nossos feridos eram tratados lá, mais perto. Lá no hospital, localmente, nós que tratávamos os nossos feridos lá no Hospital Américo Boa Vida. Como sabem, a nossa guerra ou a nossa luta de libertação, os médicos moçambicanos não havia. Não havia. Naquele hospital estavam médicos búlgaros. O médico Petrófilo era um búlgaro, que foi segurado pelo hospital. Mais tarde, quando começa o curso, mas depois da guerra já ter acabado, tiveram alguns médicos tanzanianos, Dr. Mutangi, Dr. Katondo, Dr. Ntanda e uma belga, Ana Brunetti, era só para assegurar o nosso curso de técnico de medicina. Mas todo o trabalho lá no hospital era executado por moçambicanos. A maior formação, quanto muito, era todo enfermeiros. Nós, na altura, não tínhamos uma organização, não tínhamos um hospital organizado só para nós, grande. O único hospital que nós tínhamos era um centro de saúde que nós tínhamos lá em Naxingué. Era um centro de saúde, mas o centro de saúde não tinha capacidade para poder tratar
feridos que vinham do interior do país. Efetivamente, que dependia isso da gravidade do ferimento. Mas se fossem, por exemplo, questões relacionadas com fraturas, isso e aquilo outro, não era possível na altura. Tínhamos que recorrer aos hospitais tanzanianos. Ora, essa mistura toda entre problemas da guerra, problemas civis, é um pouco complicado na altura, né? Mas não tínhamos hipótese, tínhamos que lá nos misturarmos com eles. Então, se pensou efetivamente em encontrar uma solução definitiva para o nosso caso, pela construção do Hospital Américo Boa Vida. Quarta-feira, sob direção de Jeremias Langa, Eduardo Namburete, Silvério Runguana e António Poena, debate a atualidade do dia. Precisa, de facto, ter garantias certas de que nada vai falhar quando chegar o momento da corrida final. Eu reitero a ideia dos partidos políticos têm de assumir as suas responsabilidades. Quando o próprio governo, com a prática, reconhece que estas leis não são execuíveis nem praticáveis, significa que está a reconhecer a sua competência. Aqui deveria haver uma exceção, claro. Durante este período, a modalidade vai ser outra. Vamos perseguir as pessoas enquanto lá estiver. 3 opiniões e 3 perspectivas diferentes de um olhar para os mesmos assuntos. Eu não conheço nenhum dirigente que não tenha tomado uma decisão errada. Ir ao Estado pedir dinheiro, amanhã o Estado pode impor algumas condições. É exatamente para evitar este tipo de coisas. Hora final. Veja aqui na STV Notícias. Sentem-se orgulhosos porque foram colonizados pelos ingleses. Os ingleses são civilizados, se constituem um grande império. E outros porque foram colonizados pelos franceses e pensam que intelectualmente são mais desenvolvidos, mais civilizados, mais evoluídos, porque foram colonizados pelos franceses. Eu fui colonizado pelos portugueses. País mais subdesenvolvido da Europa. As comunidades tanzanianas foram igualmente cruciais no apoio aos militares feridos no teatro de guerra durante a Operação Nogorde. Minha mãe trabalhava aqui, víamos feridos aqui e até os donos tanzanianos davam ajuda aqui. Tiravam sangue para os doentes. Os militares que vinham da guerra, mesmo as populações que estavam feridas lá de Moçambique, chegavam aqui, estavam a ser tratadas aqui em Tuara. E outros
os que partiram perna iam, tinha uma parte aí chamam Kianga. Então esse centro foi e ainda continua hoje, apesar de já estar com maternidade, mas o edifício ainda está lá. No decurso da guerra, os meios eram escassos. Aliás, a própria Frelimo dependia em grande parte de ajuda e solidariedade dos povos amigos que se identificavam com as causas que motivaram o movimento libertador a pegarem armas e partir para a luta. O colonialismo é um crime contra a humanidade. Não há colonialismo humano. Não há colonialismo democrático. Não há colonialismo não explorador. A luta continua! A luta continua! A luta continua! Obrigado, amigo. Ao apoio das outras nações, juntou-se a solidariedade dos próprios moçambicanos, sobretudo quando se tratava de transportar os feridos de guerra. Pessoas feridas lá vinham através da população carregar na cama, atravessar o rio, havia um barco aí, mesmo da Frelimo, travessia lá. Mas o doente também ajudava lá, mas até chegar em um certo ponto pode encontrar o transporte. Havia também os nossos carros que carregavam doente de lá, perto do rio, para aqui no hospital. A própria população contribuiu igualmente na distribuição de medicamentos que chegavam a Mutuara e tinham de ser despachados para as zonas de guerra e as já libertadas. O medicamento aqui vinha através de Dar es Salaam, vinha de fora. Chegava em Dar es Salaam transportava para aqui. Aí atrás desse hospital havia uma armazém que guardava esses medicamentos para outra coisa do hospital. Mesmo daqui saía alguns medicamentos para o exterior, para fazer pelo menos pequenos socorro antes de os doentes graves mandar para cá. Vamos agora recuar no tempo para recordar as dificuldades encaradas pela Frelimo na área da saúde. No início da guerra, a Frelimo tinha poucos quadros nesta área de saúde. Dos poucos existentes, destacavam-se Samora Machel, Helder Martins, Rodrigues Samuel de Lacam, Leonardo Cumbe, José Macam, Aurélio Manaf, Francisco Manuel Magud de Sumbana, Jorge Vicente, Eugênio Matus e Herculano Clesâncio. O primeiro chefe do Serviço Nacional de Saúde no período 1962-1964 foi Baltazar da Costa Chagongo, que foi igualmente presidente da UNAMO. Contudo, a meio do percurso, este decidiu abandonar as fileiras da Frelimo. Na sequência, foi nomeado para o mesmo cargo no período 64-69 Francisco Magud de Sumbana, um socorrista formado nas minas de ouro da África do Sul. Este foi substituído por Aurélio Manaf, que anos mais tarde cedeu lugar no cargo de chefe de Serviço Nacional de Saúde a Samuel Rodrigues de Lacama. Este ocupou aquela posição até o governo de transição. Todavia, as dificuldades que existiam prendiam-se com a formação de quadros na área de saúde. Devido a essa necessidade, o primeiro grupo foi enviado a Israel. A Tanzânia foi também um dos locais de formação através do Instituto Moçambicano. Outros quadros seguiram para ex-URSS, Bulgária e Romênia.
Porém, mais tarde surgiu a necessidade de se recorrer ao Hospital Américo Boa Vida, que desempenhou um papel importante na formação de enfermeiros moçambicanos. Com a construção desse hospital, as coisas aliviaram-se um pouco. Começou-se a formação dos nossos quadros nesse hospital, em Mutuara. Houve o primeiro grupo é do curso elementar, depois outro curso também de agentes e o último agente de medicina. O último curso foi nosso, de técnicos de medicina, em 74 até 75. E mais tarde então, transferimos-nos para Moçambique. O próprio Hospital Américo Boa Vida se tornou um centro de formação. Nós, na altura, tínhamos um centro de formação. Primeiro começou em Tanzânia, aliás em Dar es Salaam. Começou por Israel depois desceu para Dar es Salaam. E de Dar es Salaam veio depois cair até na Xingué. E eu fui um dos primeiros. O meu curso foi o primeiro curso, portanto, ministrado pelos chineses ali na Xingué. Mas também é um pouco complicado fazer mistura entre os treinos militares e com o problema de tratamento de pessoas, da formação de pessoas que têm que tratar outras pessoas do ponto de vista de saúde. É complicado. Então, o hospital tomou rédea desse aspecto específico e eu acho que veio aliviar essas duas coisas. Está percebendo? A formação e a resolução de muitos problemas dos camaradas feridos que vinham do interior e que, pronto, na altura antes da existência, era preciso colocar nos outros hospitais civis, portanto, ao nível da província de Mutuara ou de Xingué. Afinal, quem foi Américo Boa Vida, o homem que a Frelimo decidiu atribuir o nome do hospital construído em Mutuara? Reza a história que Américo Alberto de Barros e Assis Boa Vida foi médico ativista político angolano, nascido em Luanda a 20 de novembro de 1923. Em 1947, partiu para Portugal, licenciando-se em medicina. Regressou a Angola em 1955, onde exerceu medicina por conta própria, ficando conhecido por receber no seu consultório pacientes de condição social desfavorecida. Na manhã do dia 25 de setembro de 1968, curiosamente, 4 anos depois do início da luta armada de libertação nacional em território moçambicano, Américo Boa Vida foi vitimado por um bombardeamento aéreo do exército português à base Hanoi 2 do MPLA, onde se encontrava perto do rio Luate e da floresta de Cambul, no Mochico. A viagem triunfal de Samora Machel iniciou aqui na República Unida da Tanzânia. Em 1974, reza a história que Samora Machel teria despedido-se de todas as províncias da Tanzânia. Chegado aqui em Mutuara, os tanzanianos, depois da sua partida, ergueram este monumento em homenagem a Frelimo e ao povo moçambicano. Até hoje, esse pedaço da história de luta de libertação nacional mantém-se vivo. Os tanzanianos dizem que aqui os moçambicanos tiveram uma história muito forte e, por isso, em jeito de homenagem, em jeito de reconhecimento de todo o esforço de Samora Machel para a conquista da independência de Moçambique, ergueram este monumento. Lá ao fundo do monumento é possível ver a tocha da chama da unidade que estes tanzanianos procuram preservar até hoje. E por isso, os laços de amizade e cooperação entre a Frelimo e o Chama Chama Pinduza mantêm-se vivos. Outro aspecto interessante é que este monumento foi erguido mesmo de frente da sede provincial do Chama Chama Pinduza a nível de Mutuara. No dia 25, os tanzanianos, o TANU, na altura, ergueu um monumento de recordação da cooperação
e o apoio dos tanzanianos e em relação à luta de Moçambique. E a sua satisfação de dizer que não foi em vão o nosso apoio e ficará como um monumento de recordar a cooperação. E existe. No dia da independência nacional, a 25 de junho de 1975, centenas de moçambicanos residentes na Tanzânia, concretamente na província de Mtwara, vieram juntar-se neste local para celebrar a independência de Moçambique. Hoje, este local é reservado como monumento dos heróis tanzanianos. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique. Amigo Wanatai, Afipo Wanatai, Lomo África. Nidela Usiwano, Gaudomila Montuco. Alcançada a independência nacional, nem todos os moçambicanos conseguiram regressar à terra que os viu nascer e, por isso, este monumento foi escolhido para a concentração dos compatriotas radicados na Tanzânia às 0 horas do dia 25 de junho de 1975. O especial reportagem termina por aqui e a próxima escala será o Centro Educacional Tunduro.
No segmento do resgate da história da luta armada de libertação nacional e da presença da Frente de Libertação de Moçambique na Tanzânia, hoje escalamos Tunduru, na província de Ruvuma. Tunduru é um dos 5 distritos da região do Ruvuma, na Tanzânia. É limitado ao norte pela região de Lindi, a leste por Mtwara, ao sul por Moçambique. De todos os locais onde a Frelimo teve uma forte presença na zona sul da República Unida da Tanzânia, Tunduru está entre os pontos mais distantes de Dar es Salaam. Dista 700 quilômetros da capital da Tanzânia. A viagem de carro Dar es Salaam-Tunduru é um verdadeiro martírio. Leva-se quase todo o dia na estrada e, sobretudo, quando chove, as condições de transitabilidade tornam-se muito precárias. A estrada asfaltada termina meio de percurso e os restantes cerca de 250 a 300 quilômetros são feitos em terra planada. Tunduru guarda uma parte extremamente importante na história da luta armada de libertação nacional. Estamos na província do Ruvuma, que faz fronteira com Moçambique. Concretamente, na vila-sede do distrito de Tunduru, a cerca de 700 quilômetros da cidade de Dar es Salaam. Aqui, neste local, a Frelimo tinha o Centro Educacional de Tunduru, mas não é concretamente aqui na vila-sede, é lá para o interior. São cerca de 10 quilômetros e é para lá onde vamos para conhecer o Centro Educacional da Frelimo, onde disse que encontravam-se as crianças órfãos cujos pais tinham perdido a vida durante a guerra. Este é o percurso que conduz os visitantes desde a vila-sede do distrito até o antigo campo do Centro Educacional de Tunduru, cujos vestígios da história da presença da Frelimo na Tanzânia se mantêm impecáveis até os atuais dias. A sensivelmente 10 km da vila-sede do distrito de Tunduru, numa extensa mata, a vista contempla o vasto património que a Frelimo deixou para trás há 38 anos, concretamente em 1974, quando terminou a Guerra de Libertação e os seus guerrilheiros partiram de regresso a Moçambique. É o denominado Centro Educacional ou Cultural de Tunduru, que também lhe é reservado um papel histórico no processo da luta armada de libertação nacional. Diferentemente dos outros locais que também perfazem um pedaço da história da passagem da Frente de Libertação de Moçambique pela Tanzânia, Tunduru já apresenta alguns edifícios em ruínas. Os outros blocos acolhem hoje a Maçônia Secondary School, que no regime de internato possui 383 estudantes que frequentam da 8ª à 12ª classe. Pensamento da Frelimo e seu povo é momento. Viva 1971. Viva o ano que prometeu sucessos. Viva o ano bravo, viva o ano de ação. Viva 1971. Viva 1971. Viva o ano que prometeu sucessos. Viva o ano bravo, viva o ano de ação. Viva 1971. Tunduru era um centro podemos dizer, um centro sociocultural.
onde que existia escola primária, havia creches, havia centros de orfanato, órfãos, porque era um centro onde acolhia, primeiro, além de vários outros que eram jovens, que não tinham a possibilidade de continuar o estudo, mas tinham formação primária, então eram conduzidos para Tunduru. A história reza que foi Tunduru o centro que acolheu os filhos dos militares e dos dirigentes da Frelimo que se encontravam no teatro das operações de guerra em território moçambicano. Mas também foi o orfanato de crianças órfãs cujos pais tinham tombado na guerra de guerrilha que a Frelimo travava contra o regime fascista português. Os filhos dos combatentes, as esposas dos combatentes, que tinham a missão de combater muito no país, então eu ficava em Tunduru. E Tunduru também é um centro de grandes realizações. Por exemplo, nas conferências, como conferência constitutiva da Organização da Mulher Moçambicana, em março de 1973, foi realizado em Tunduru. O antigo combatente e também ex-primeiro-ministro Pascoal Mucumbe reconhece o papel vital desempenhado pelo Centro Educacional de Tunduru durante a luta armada de libertação nacional. E por isso diz que, dado o seu caráter social, chegou a mandar um dos filhos para Tunduru. Tunduru era um centro mais para mais atividades de caráter social e na área da educação, daquilo que eu sei. O meu próprio filho esteve em Tunduru e muitos dos filhos de combatentes ficaram em Tunduru. Aliás, mais tarde, com a independência conquistada, já tivemos centros como em Ribal, onde os estudantes que vinham de uma formação quase em grupo foram colocados para melhor se integrarem progressivamente, e quando as instituições de formação foram se alargando, todos os filhos de quem quer que seja vão para as instituições oficiais que existem e privadas. Tivemos, estou a falar de Tunduru. Pese embora Frelimo ou o governo moçambicano deixe aquele local histórico numa situação de aparente abandono, os estudantes tanzanianos, ainda que não tenham vivido diretamente a presença dos moçambicanos neste local, mantêm firme a ideia de preservar a história. Prova disso é que estes dois blocos dormitórios ostentam os nomes de Nyerere e Samora, apesar de terem sido construídos muitos anos depois do fim da guerra colonial. Quanto aos vestígios da história, este bloco, por exemplo, hoje em ruínas, era um dos dormitórios das crianças órfãs. Na extensa área do campo de Tunduru, ainda é possível ver estes quadros onde os militares traçavam as suas estratégias de guerra. Outra referência histórica são estas três casas devidamente enumeradas. Esta pertencia a Samora Machel e a outra hospedava o presidente Julius Nyerere nas raras vezes que passou pelo Centro Educacional de Tunduru. A casa onde vemos lá ao fundo é onde vivia Samora Moisés Machel, aqui no Centro Educacional de Tunduru. Um dado curioso é que Samora Machel saía daquela casa por via de um túnel e dirigia-se para este local onde vamos agora. É aqui onde existia toda a maquinaria de comunicação. Era o centro de comunicação das operações de guerra que acontecia do lado moçambicano. É que Samora Machel, quando saía de lá da casa, não podia andar pela parte exterior por questões de segurança e vinha pela cave, como podem ver agora nas imagens que nos restam. Agora que já é uma casa civil, já não é tempo de guerra,
taparam o buraco onde sobressaía o presidente, mas ainda vê-se por causa destas rachas que aqui vinha até o túnel e até este lugar onde existiam as comunicações, e Samora Machel poderia comunicar-se com a parte exterior, ou seja, com o teatro das operações de guerra do lado moçambicano. Outro dado curioso no interior desta casinha que podemos ver é que a construção observou todas as normas de segurança. Podem ver a espessura da parede, é uma espessura um pouco anormal, segundo nos explicaram aqui em Tunduru, na Tanzânia, é que servia de segurança. Nenhuma bala poderia penetrar aqui. E por isso mesmo era também o centro de segurança de Samora Machel em caso de qualquer eventualidade de ataque, tendo em conta que durante a comunicação as tropas portuguesas poderiam interceptar essas comunicações e saber onde se encontra Samora Machel. Mas aqui no Tunduru ainda há muito mais história acerca deste local onde a Frelimo orquestrou ou preparou a luta de libertação nacional. Tunduru pode orgulhar-se de ter sido o centro de entrosamento de diversas culturas moçambicanas em terra alheia no percurso da guerra. Foi neste centro que Samora Machel contraiu o seu matrimônio com Josine, do qual resultou o único filho do casal, Samora Machel Júnior, que igualmente viveu neste centro educacional de Tunduru. Outro combatente da linha de frente que contraiu o seu matrimônio em Tunduru é Alberto Chipande, o homem que deu o primeiro tiro que simbolizou o início da luta armada. Mais tarde, foi aqui na base da Frelimo de Tunduru que o atual chefe do Estado, Armando Guebuza, contraiu um matrimônio com a professora Maria da Luz Dai num sábado, 26 de janeiro de 1974. Marcelino dos Santos foi quem oficializou o matrimônio e Samora Machel foi o padrinho do noivo. Que alguns nossos dirigentes contraíram seu matrimônio. É o caso do próprio presidente Machel e com Guebuza. Então, Tunduru era um centro de trânsito dos quadros. Quando saía na altura, não havia essa... Porque essa via que vocês vão passar de Rufiji, de Mtwara, o tempo chuvoso era intransitável. Então era necessário passar uma longa rota de Dar es Salaam, Morogoro, Iringa, Njombe, Songea, depois chegar a Tunduru, para ir na Xinguea, por exemplo. Quando ia cortar esse caminho, era necessário passar lá, mesmo para Songea. Então, os quadros, dirigentes, eram um centro também de reflexão, de ficar lá. Esse é Tunduru. E além de outras atividades que tem atividades culturais, lá, organizava a agricultura, pecuária, avicultura. Todavia, as atenções de Tunduru centravam-se no facto de possuir uma creche, orfanato, que acolhia os filhos dos combatentes que tombavam no campo de batalha. Passaram por lá também filhos de dirigentes da Frelimo, como por exemplo Raimundo Pachinuap, Alberto Chipande, Joaquim Chissano, entre outros. Contudo, para além das crianças passarem por Tunduru, alguns jovens que fizeram lá o seu ensino pré-primário, sendo que hoje são governantes, tal é o caso de Filipe Nunes, ministro da Defesa Nacional, e Carmelita Namachilua, ministra da Administração Estatal. A este juntam-se vários dirigentes. Tunduru era um centro só de passagem. Sair de Tunduru para o interior. E sair do interior, passar em Tunduru, dormir um bocadinho e depois ir para Naxingué. Mas nesta minha ida que eu falei, que eu ia para Naxingué quando me saí do interior, acabei ficando ali 15 dias, 2 semanas. Depois de 2 semanas, o camarada Marcelino dos Santos levou-me e fomos para Naxingué. Portanto, não conheço muito bem a vida ali, mas era a vida de rapazes, estudantes que estavam ali, professores. No decorrer da guerra era preciso que se encontrasse uma forma de ocupar as mulheres, já que inicialmente elas não poderiam envolver-se diretamente na luta.
Marina Pachinoap, antiga combatente e também casada com um general na reserva, Raimundo Pachinoap, conta que as mulheres tinham a tarefa bem definida antes de iniciarem os treinos em 1964 e 65. As meninas ou mulheres cabia o papel de mobilizar a população sobre as razões para pegarem armas para lutar. Era preciso clarificar que o inimigo não era o cidadão português, mas sim a dominação colonial. Assim, as mulheres mobilizavam a população para dar de comer aos soldados. Os mais novos, que não se poderiam envolver na guerra, tinham a tarefa de produzir e a população transportava os materiais a partir das fronteiras até as bases e vice-versa. Explicavam igualmente à população quanto tempo levaria a guerra e quem iria governar com o fim da colonização. Foi nesse contexto que em 1966 as mulheres entram no campo de combate pela primeira vez em Cabo Delgado.